Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem um material bem específico para examinar. É uma situação jurídica que começou a se desenrolar lá em Alagoas, sabe? Recentemente. E envolve uma figura pública, bem conhecida por lá. Vamos mergulhar nisso juntos? Opa, vamos sim. O que a gente tem em mãos são trechos de documentos oficiais, sabe? Saídos direto do sistema do Tribunal de Justiça de Alagoas, o TJAL. Especificamente do processo número 0701866902025.8.02.0067. E, além disso, tem um relato jornalístico que cobre esses mesmos acontecimentos iniciais. Então, nosso trabalho aqui vai ser seguir a trilha deixada por esses papéis e pela notícia. Certo. A ideia é entender a sequência dos fatos, como eles foram registrados oficialmente logo no começo, sabe? E analisar uma solicitação bem particular que a defesa fez. E importante, né? Nossa conversa vai se basear exclusivamente nessas fontes. A gente quer observar de perto como o procedimento legal, o status de figura pública e a atenção da mídia já começam a interagir nesse caso desde os primeiros momentos. Preparados? Vamos lá desvendar isso? Com certeza. E essa abordagem, de se ater estritamente ao que está documentado, ela é crucial. Permite que a gente compreenda o fluxo processual inicial, como ele de fato ocorreu, segundo os registros, sem cair em especulação ou informação externa a esse conjunto de fontes. É um retrato do ponto de partida oficial mesmo. Ótimo ponto. Então, vamos começar pelo começo mesmo. O que deu origem a tudo isso? Pelo que a notícia relata, o estopim foi a prisão em flagrante do deputado estadual Breno Couto de Albuquerque Melo. Isso aconteceu num sábado à noite, dia 6 de setembro de 2025. Sábado à noite. E a razão dessa prisão, segundo a reportagem, ele teria se envolvido num acidente de trânsito. Bem complicado em Maceió. Acabou atingindo, nada menos que 7 veículos. 7 veículos, nossa! Pois é. A notícia menciona que isso aconteceu num trajeto entre os bairros da Ponta Verde e do Farol. Um incidente de impacto considerável, pelo visto. Sem dúvida. Matéria jornalística traz ainda uma informação que adiciona uma camada extra de complexidade, digamos assim. Fala sobre vídeos que teriam circulado em redes sociais. De acordo com o texto, esses vídeos mostrariam o carro do deputado sendo conduzido de uma maneira irresponsável, sabe? Pouco antes das colisões. Vídeos. É fundamental reforçar. Essa parte sobre os vídeos vem da notícia, tá? A gente não encontrou menção a isso nos trechos dos documentos judiciais que analisamos. Só para deixar claro. Perfeito. É importante essa distinção. E o desfecho imediato dessa situação toda, conforme a notícia, a prisão do deputado em flagrante delito. Uma expressão forte, que já indica a gravidade percebida ali, naquele momento. Exato. E essa expressão prisão em flagrante, ela tem um significado técnico importante. Simplificando bastante, Acontece quando alguém é pego basicamente com a mão na massa cometendo um crime ou logo depois de cometê-lo. É uma medida de urgência, tomada ali na hora, pela autoridade policial. Entendi. Mão na massa. E os documentos do processo que a gente tem confirmam o número que você citou. 0701866902025.8.02.0067 e mostram o que aconteceu logo em seguida. Após a prisão no sábado à noite, a Polícia Civil de Alagoas agiu rápido. No domingo, dia 7 de setembro, eles encaminharam a autuação em flagrante para o sistema judiciário. Agiram rápido mesmo. Caramba! E os documentos dão detalhes sobre essa comunicação? Tipo, como foi feito? Dão sim, os registros eletrônicos são bem precisos. Há assinaturas digitais vinculadas, por exemplo, a Vinícius Martins Ferrari, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E o mais impressionante talvez seja o horário do protocolo dessa comunicação inicial da polícia. Domingo, 7 de setembro, às 2h03 da manhã. 2 da manhã. Sim, e isso por si só já mostra a agilidade e a operacionalidade 24/7 do sistema de processo eletrônico,
O fato aconteceu no sábado à noite e na madrugada de domingo a comunicação oficial já estava registrada na Justiça. Nossa, impressionante. Realmente o sistema não para. E aí entra um ponto que sempre gera discussão, né? Quando envolve políticos. O tal do foro privilegiado. Precisamente. O nome técnico é foro por prerrogativa de função. E ele entra em cena imediatamente aqui. Como Breno Couto é deputado estadual, a Constituição Estadual e a Federal determinam que ele não seja processado e julgado pela primeira instância da Justiça Comum em casos criminais, como aconteceria com um cidadão sem esse cargo, né? Ah, tá. O caso dele tem que ir direto para uma instância superior. E no caso de um deputado estadual, em Alagoas, essa instância superior é... qual seria? O próprio Tribunal de Justiça de Alagoas, o TJL. É o que os documentos mostram. O caso nem esquenta na primeira instância, sabe? Entendi. E isso está muito claro no primeiro documento que a gente tem aqui, um despacho. Esse despacho foi assinado eletronicamente pelo juiz José Eduardo Nobre Carlos, que estava atuando na vara plantonista criminal naquele domingo. Certo, um juiz plantonista. 12:30 de domingo. Nele, o juiz faz duas coisas importantes. Primeiro, ele analisa a papelada do flagrante enviada pela polícia e confirma que formalmente parece tudo em ordem, o que a gente chama de regularidade do auto de prisão em flagrante. Mas, logo em seguida, ele reconhece que não tem competência para julgar o mérito do caso, justamente por causa da prerrogativa de foro do deputado. Ah, claro. Então, ele determina a redistribuição do feito para a instância competente, que é o pleno do TJL. Entendi. Então, o papel do juiz plantonista ali foi quase como um filtro inicial, checar a formalidade da prisão e direcionar o caso para o lugar certo, que nesse caso é o tribunal. Exato. A questão do cargo do envolvido define o caminho do processo desde o minuto zero, basicamente. Impressionante. Exatamente. É uma aplicação direta da regra do foro por prerrogativa de função. A análise mais profunda do caso, se houve crime, qual crime, etc., não cabe a esse juiz plantonista, mas sim aos desembargadores do TJL. Isso já muda toda a dinâmica e o ritmo do processo, se a gente comparar com um caso comum, né? Faz todo sentido. E enquanto essa parte mais burocrática, digamos, de direcionamento do caso estava acontecendo no domingo durante o dia, imagino que a defesa do deputado não ficou parada esperando, né? O que os documentos nos contam sobre a reação deles? Não ficou parada mesmo, de jeito nenhum. Os documentos mostram uma movimentação rápida também por parte da defesa. Temos uma petição. Uma petição? Sim, que é um pedido formal feito ao judiciário, né? Protocolada pela advogada Jéssica Tais da Silva Santos, OAB-AL 21-290, representando o deputado Breno Couto. E quando essa petição foi protocolada? Imagino que também no domingo, para acompanhar o ritmo. Sim, também no domingo, dia 7 de setembro, mas essa foi mais para o final do dia. O registro eletrônico da petição, que tem até um código de identificação, WPC 257000, mencionado no documento, mostra o horário exato, 23h18. 11h18 da noite. Exato, quase meia-noite de domingo. Isso sugere um dia intenso de trabalho para a defesa, né? Culminando nesse pedido formal tarde da noite. Nossa, com certeza. Um dia agitado. E qual era o teor desse pedido feito pela advogada? O que ela estava solicitando com tanta urgência, aparentemente? Olha, o pedido central é muito claro e direto. Que o processo tramite em sigilo de justiça. Sigilo de justiça? Ou seja, que o acesso aos detalhes do processo, aos documentos, às decisões, seja restrito às partes envolvidas, tipo acusação, defesa, juiz, e não seja público. Entendi. Mas, geralmente, processos são públicos, não são? Essa não é a regra. Exato. A regra geral é a publicidade dos atos processuais. Por isso, para pedir o sigilo, a defesa precisa apresentar argumentos fortes, né? E a petição detalha esses argumentos. O que é interessante observar é a linha de raciocínio. A defesa enquadra o pedido como uma medida cautelar
imprescindível para a proteção aos direitos fundamentais do requerente. Direitos fundamentais. Quais, por exemplo? Bom, o ponto central da argumentação é o que a defesa chama de excessiva exploração midiática do caso. A petição usa essas palavras exatas e menciona a divulgação indiscriminada de informações processuais e dados pessoais em diversos veículos de comunicação. Fica muito claro que a defesa percebeu o barulho que o caso estava fazendo na imprensa, nas redes sociais, como a própria notícia que a gente tem confirma, né? E agiu rapidamente para tentar, blindar o processo dessa exposição toda. Parece uma estratégia de contenção de danos de imagem, então. Logo de cara. Parece ser um componente importante da estratégia, sim, com certeza. A defesa está tentando controlar o fluxo de informações sobre o caso, talvez para evitar um julgamento público antecipado, né? Ou para proteger a imagem do cliente enquanto os fatos ainda estão sendo apurados formalmente. Faz sentido. E eles invocam, para isso, a base legal que permite essa exceção à publicidade. E qual seria essa base legal? O que eles citam? A defesa cita especificamente o artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal. Esse artigo diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. É um fundamento constitucional padrão para pedidos de segredo de justiça, sabe? A defesa argumenta, essencialmente, que a exposição midiática estaria violando a intimidade do deputado e que, por isso, a restrição da publicidade seria necessária. Entendi. Mas e a defesa faz alguma ressalva sobre o direito do público à informação? Porque restringir o acesso parece ir um pouco contra a transparência, né? Sim, sim. A advogada aborda esse ponto na petição. Ela afirma textualmente que a decretação do segredo de justiça, na visão da defesa, claro, não prejudicará o interesse público à informação. É uma tentativa de mostrar que o pedido não seria um cheque em branco para esconder tudo, entende? Mas uma medida necessária para proteger direitos individuais naquele contexto específico, sem, supostamente, ferir o interesse maior da sociedade em saber o que acontece na justiça. Claro, essa é a argumentação da defesa. Se ela vai convencer o tribunal é outra história, né? Entendi. É uma linha tênue mesmo, entre proteger o indivíduo e garantir a transparência. E, novamente, os detalhes formais dos documentos eletrônicos aparecem aí também. Ora, assinatura. Sim, e reforçam a seriedade e a rastreabilidade de tudo isso. A petição da defesa também conta com assinaturas digitais da advogada Jéssica Tais da Silva Santos e do próprio sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E como a gente falou, o horário preciso do protocolo 2318 de domingo fica registrado. Tudo isso demonstra como o processo eletrônico documenta cada passo, cada pedido, com data e hora, sabe? Criando um histórico detalhado e auditável dos eventos processuais, mesmo fora do horário comercial ou em fins de semana. É impressionante. Certo. Então, se a gente juntar todas essas peças que examinamos nas fontes, o quadro que se forma é bem nítido, não é? Temos um incidente grave no sábado à noite. Isso. Um acidente de trânsito com vários veículos envolvendo o deputado, que leva à prisão em flagrante dele. Correto. Prisão em flagrante. Aí no domingo, a máquina judicial já começa a operar a todo vapor, mesmo sendo fim de semana. Primeiro a polícia comunica o flagrante à justiça, de madrugada ainda. Madrugada. Depois um juiz plantonista confirma a regularidade formal da prisão e, por causa do foro privilegiado do deputado, já manda o caso direto para o Tribunal de Justiça. Exatamente. O caminho processual é definido pelo cargo, como a gente viu. E fechando esse primeiro ciclo frenético, né? No final da noite do mesmo domingo, a defesa entra com um pedido formal e muito específico. Colocar todo o processo sob segredo de justiça. Isso, às 23h18. O argumento principal, proteger o cliente da intensa exposição na mídia que, segundo eles, já estava acontecendo. Tudo isso numa janela de quê?
menos de 24 horas depois que a polícia encaminhou o caso. Impressionante a velocidade dos acontecimentos. É uma sequência muito rápida e reveladora, né? O que esses documentos iniciais nos mostram de forma muito concreta é essa tensão que se instala quase instantaneamente em casos de grande repercussão envolvendo figuras públicas. De um lado, a notoriedade do evento, um deputado estadual, um acidente grave, a circulação de informações e vídeos segundo a notícia que atrai os holofotes da mídia e do público. Uhum. Do outro lado, os mecanismos legais que a defesa busca acionar imediatamente para tentar controlar essa narrativa e proteger a privacidade e a imagem do investigado. Fica bem claro. Fica muito claro como dois elementos jurídicos específicos, o foro por prerrogativa de função e o segredo de justiça, são acionados logo de cara. O foro define onde o caso será julgado, né, tirando-o da primeira instância comum e levando-o para um tribunal superior, o que por si só já altera a dinâmica. Certo. E o pedido de sigilo tenta controlar quem terá acesso às informações desse julgamento, buscando limitar a exposição pública. São duas frentes de batalha jurídica que se abrem nas primeiras horas mesmo. Então, o resumo do que essas fontes nos oferecem até agora é: o registro oficial do ponto de partida de um caso sério envolvendo o deputado estadual. A gente vê as primeiras engrenagens legais girando, reconhecendo o status funcional dele e direcionando o processo para a instância adequada. Perfeito. E, quase em paralelo, uma ação estratégica da defesa para tentar limitar o acesso público aos autos, usando como escudo, digamos, a proteção contra a exposição midiática. É uma fotografia bem clara dos primeiros momentos processuais e da estratégia inicial adotada pela defesa. Exatamente. E essa solicitação de segredo de justiça, fundamentada lá no artigo 5º, inciso LX da Constituição, como a gente viu, ela não é só um detalhe técnico desse caso específico, né? Ela nos joga no meio de um debate muito maior e recorrente no direito e na sociedade. Um debate que só fica mais complexo com a velocidade da informação, bom, na era digital que a gente vive. Que debate seria esse? Poderiam detalhar um pouco mais? O equilíbrio sempre delicado entre dois direitos fundamentais. De um lado, o direito à intimidade, à privacidade, à proteção da imagem do investigado, que a Constituição garante a todos, né? Inclusive a figuras públicas, embora a exposição delas seja inerentemente maior. Certo, a intimidade. E do outro lado, o princípio da publicidade dos atos processuais. Esse princípio não existe à toa. Ele é uma garantia de transparência, de que a justiça não está sendo feita às escondidas, sabe? Permite o controle social sobre o judiciário. Entendo. Intimidade versus transparência. Basicamente, e como o caso específico que a gente está analisando se encaixa nisso. Como ele ilustra esse debate. Ele joga a luz sobre a dificuldade de encontrar esse equilíbrio na prática hoje em dia. A defesa alega excessiva exploração midiática. Em um mundo onde notícias, vídeos, opiniões se espalham, instantaneamente pelas redes sociais, muitas vezes antes mesmo que os fatos sejam apurados com calma, Pois é. como o sistema de justiça pode proteger a presunção de inocência e a imagem de alguém, especialmente uma figura pública, sem sacrificar a transparência necessária. A ferramenta do segredo de justiça existe para isso, mas a sua aplicação em casos de alta visibilidade sempre gera questionamentos, né? Sim, sempre. Será que ela protege demais? Ou será que no cenário atual ela é insuficiente? Fica a pergunta. Uma pergunta difícil. Portanto, a reflexão que fica olhando para esses documentos iniciais vai além dos detalhes do caso em si. Levanta questões mais amplas sobre os desafios que o sistema de justiça enfrenta ao lidar com casos que capturam a atenção do público na era digital. Como esses mecanismos legais, como o foro privilegiado e o segredo de justiça, interagem com a pressão da opinião pública, com a velocidade da informação, com a própria natureza do trabalho da imprensa. Quais são as implicações reais dessas ferramentas e dessas tensões para a percepção da justiça e para os direitos de todos os envolvidos? São perguntas complexas que esse caso, logo nos seus primeiros passos, já nos convida a pensar. Fica aí para a gente refletir, né? Agora no ar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.